Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num dos maiores e talvez mais fascinantes paradoxos da fé cristã. Pensem nisto. Como é que um rei, recebido em festa, aclamado como um herói, acaba condenado à morte como um criminoso? Em questão de dias. Parece não fazer sentido, mas um comentário teológico brilhante dá-nos uma chave para perceber este mistério. É esta a grande questão, não é? A história começa com toda a gente a gritar Hosana, em celebração, e termina com um grito que soa a abandono total numa cruz. Como é que se vai de um extremo ao outro tão depressa? Bem, a análise que vamos seguir hoje oferece uma perspectiva que é, no mínimo, surpreendente e que vira muitas ideias do avesso. Então, para montar este quebra-cabeças, o nosso caminho vai ter 5 paragens. Primeiro, a chegada paradoxal a Jerusalém. Depois, vamos analisar a fundo a figura do servo. A seguir, vamos reinterpretar aquele famoso grito na cruz. Depois, mergulhamos na teologia do autoesvaziamento. E, para terminar, vemos a forma incrível como ele acaba por ser coroado por quem menos se esperava. Vamos então ao ponto de partida. A cena é de triunfo absoluto. A multidão está em delírio a aclamar um rei. Mas, e este é o grande paradoxo, parece que são precisamente estes gritos de glória que assinam a sua sentença de morte. Em poucos dias, o herói é um réu. É mesmo aqui que a nossa análise tem de começar. E a primeira pista para resolver isto não está no Novo Testamento. Curiosamente, temos de fazer uma viagem no tempo de volta ao profeta Isaías, séculos antes, quando Israel estava exilado na Babilónia. É lá que vamos encontrar a figura-chave para tudo isto, o chamado Servo de Deus. E logo aqui, a primeira grande surpresa desta análise. Originalmente, este servo não era uma pessoa, era o povo de Israel inteiro. Imaginem, um povo exilado, oprimido, a sofrer, mas com uma missão muito específica: ser testemunha de Deus, precisamente no meio de toda essa perseguição. E que perfil tem este servo? É impressionante. A força dele não vem de lutar de volta, não é uma força física. Pelo contrário, é alguém que ouve Deus todas as manhãs, que confia de tal forma que não se revolta nem foge. Oferece as costas, a cara aos agressores e enfrenta tudo com uma coragem que o profeta descreve como um rosto duro como pedra. E esta é a chave de tudo. O comentário sublinha que, para a Bíblia, escutar é muito mais do que deixar o som entrar pelos ouvidos. Escutar é um ato de confiança, de entrega total. É essa confiança absoluta que transforma a humilhação numa missão e o sofrimento numa forma de testemunho. A força do servo vem toda daqui, desta escuta. Muito bem, com esta ideia de escuta, confiança na cabeça, vamos agora avançar para o momento mais dramático de todos: o grito na cruz. A interpretação mais comum é que é um grito de desespero, de abandono. Mas e se houver outra maneira de o ler? São palavras que arrepiam, não é? Ecoam ao longo da história como o som da solidão mais profunda, o momento em que a esperança morre. Mas será que é mesmo isso? E aqui, a análise vira a nossa percepção completamente ao contrário. O que parece ser um ponto final de desespero é, na verdade, o início de algo. Não é um grito de derrota, é a primeira linha de uma canção, de uma oração de confiança fortíssima, com raízes muito, muito fundas na história do povo de Israel. A revelação do comentário é esta. Aquele grito é o início do Salmo 21, e qualquer judeu da altura, ao ouvir o primeiro verso, saberia o resto da canção. E o resto do Salmo não é de desespero, é um canto de vitória. É um agradecimento por Deus ter salvo o povo do exílio. Portanto, gritar a primeira frase não é um ato de dúvida, é começar uma oração a partir do sofrimento, mas com a certeza da vitória final. Ok, isto explica o grito. Mas qual é a lógica por detrás de tudo isto? Qual é a teologia que sustenta esta ideia de encontrar força na fraqueza? Para perceber isso, o comentário leva-nos à carta de São Paulo aos Filipenses, que nos dá a chave do cofre. São Paulo usa um conceito muito forte, que podemos traduzir por autoesvaziamento. A ideia é que Cristo, sendo Deus, não se agarra a esse estatuto, a esse poder. Pelo contrário, ele voluntariamente esvazia-se de si mesmo para se tornar um servo. Ele escolhe este caminho não por fraqueza, mas por amor, para nos mostrar um caminho diferente. E aqui vemos o contraste entre duas lógicas de vida. A lógica humana normal é a de reivindicar, de agarrar, de lutar para merecer. A lógica divina, que Jesus nos mostra, é exatamente o oposto. É receber, é acolher, é aceitar a vida como um presente. O caminho do servo é o da confiança, não da conquista.
E a lógica de São Paulo é este paradoxo incrível. O caminho para baixo é o que leva para cima. É por se fazer servo que ele é exaltado. É por obedecer até à morte que ele recebe a glória. E como a análise sublinha, isto não é um prémio, é simplesmente a consequência natural de uma vida de total entrega e confiança. E até a palavra obediência esconde um segredo. A sua origem latina, ob audire, não significa submissão cega. Significa literalmente escutar diante de, colocar o ouvido à disposição. É uma postura de escuta atenta e de confiança. E reparem, voltamos exatamente à mesma ideia da escuta que definia o servo de Isaías. Todas as peças estão a encaixar. E tudo isto nos leva ao grande clímax da história, tal como é contada no Evangelho de Mateus. É aqui que todos estes temas, o rei, o servo, o sofrimento, a glória, se juntam de uma forma absolutamente chocante e irónica. O comentário realça esta ironia final, que é demolidora. As autoridades religiosas, os que estudavam as Escrituras, os que deviam saber, foram eles que o condenaram. E, no entanto, foram os pagãos, os estranhos, os que estavam de fora, que, sem darem por isso, acabaram por dizer em voz alta quem ele realmente era. Vejam só isto. É absolutamente espantoso. Primeiro, é a mulher de Pilatos, uma pagã, que o declara justo. Depois, é o próprio Pilatos, o governador romano que o condena, que manda escrever o seu título real na cruz, o Rei dos Judeus. E por fim, no momento de sua morte, é um soldado romano, um centurião, que olha para ele e faz a maior proclamação de todas. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. E esta é a conclusão de tudo. A vitória não acontece apesar do sofrimento, acontece através dele. A cruz, que devia ser o símbolo do fracasso total, torna-se o palco onde a sua verdadeira identidade é revelada. É na fraqueza máxima que se manifesta o poder infinito do amor de Deus. A sua morte não é o fim, mas o início da conversão do mundo. Esta análise, no fundo, deixa-nos a todos com uma pergunta que abala as nossas certezas. O modelo deste rei servo desafia por completo as nossas noções de poder, de sucesso, de grandeza. E a pergunta que fica a ecoar é esta: e se a verdadeira força, afinal, não estiver em agarrar o poder, mas em entregá-lo?